Olá, Deus abençoe a sua vida, mais um dia, mais um presente de Deus para mim e para você. Hoje nós vamos ler mais 3 capítulos das Sagradas Escrituras do livro do profeta Isaías. Capítulo 16, capítulo 17 e o capítulo 18. Capítulo 16, o propósito é continuar a profecia contra Moabe e agora dando um enfoque nas suas súplicas por ajuda e resposta de Deus. Isaías 16 vai continuar o lamento sobre Moabe e vai iniciar o capítulo. Ele iniciou esse juízo no capítulo anterior, e Moabe aqui é instada a enviar cordeiros como tributo a Jerusalém. Olha o verso 1: envie cordeiros como tributo ao governante da terra, desde Selá, atravessando o deserto, até o monte Sião. Como aves perdidas lançadas fora do ninho, assim são os habitantes de Moabe, nos lugares de passagem de Arnon. Então, numa tentativa de buscar aliança e proteção, nós vamos ver aqui Deus descrevendo por meio de Isaías, descrevendo aqui a fuga dos moabitas, a sua súplica por ajuda e o lamento sobre a destruição das suas terras férteis e as suas vinhas. O verso 2 ao verso 7, isso fica tão claro. E aí Isaías vai mencionar aqui a compaixão que sente por Moabe, mas também destaca que o orgulho dos moabitas é a causa da sua queda. Verso 6 até o verso 11. O orgulho, a soberba. Você deve conhecer pessoas assim. Tomara que você não seja essa pessoa soberba. Se for, meu irmão, se arrependa, peça a Deus misericórdia, porque Deus abate o soberbo, Deus abate. É o próprio Deus. E é isso que estamos vendo aqui na terra de Moabe. Isaías também, ele menciona aqui a compaixão que sente, pelos moabitas, e ele vai terminar este capítulo 16, termina com uma declaração que de dentro de 3 anos a glória de Moabe será humilhada. Verso de número 13 diz assim: esta palavra o Senhor já havia falado acerca de Moabe, mas agora o Senhor diz: dentro de 3 anos, e nem um dia a mais, o esplendor de Moabe e toda a sua grande população serão desprezados, e os seus sobreviventes serão poucos e fracos. Então nós vemos aqui o capítulo 16 nos ensinando que, apesar do juízo, Deus ele oferece misericórdia e justiça. Oferece misericórdia e justiça. Mas para ter misericórdia e justiça é um caminho de arrependimento. Então, para o soberbo, há esperança, há arrependimento, conversão. Vamos para o capítulo 17? Capítulo 17, o propósito é anunciar o julgamento sobre Damasco e Israel. E aqui vai destacar a transitoriedade das nações. Então ele começa o capítulo 17 com uma profecia contra Damasco, a capital da Síria, que será reduzida a um montão de ruínas, verso 1 e 3. Então olha como começa: a advertência contra Damasco, a capital da Síria. E aí ele continua nos mostrando a destruição também se estenderá a Efraim e Israel, mostrando que o julgamento de Deus, isso aqui é interessante, ouça isso, o julgamento de Deus é tanto para Damasco, a capital da Síria, como para Israel, por causa da sua aliança de idolatria. Então, o que eu quero te explicar é que o capítulo 17 nos mostra que o juízo é para uma nação que não é um povo de Deus e também é para um povo de Deus. Por quê? Porque os dois caminham no mesmo erro, no mesmo pecado. Aquela expressão que a gente ouve, pau que dá em Chico, também dá em Francisco. Ou seja, o que Deus está punindo aqui é a rebeldia e o pecado. Seja se você pertence ao povo de Deus ou não pertence. O juízo vai vir por causa do pecado. E aí Isaías vai enfatizar em meio ao julgamento que um remanescente se voltará para o Senhor, reconhecendo a futilidade da idolatria. O que é idolatria? Eu já falei em vídeos anteriores, é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus.
E aí o capítulo vai terminar destacando a futilidade das nações que se levantam contra Deus, pois elas serão levadas como a palha do vento. Ou seja, nações passam e Deus permanece o mesmo. O mesmo. Né? Verso 7 do capítulo 17, eu acho que é o verso chave desse capítulo, que diz assim: naquele dia olhará o homem para o seu Criador, e os seus olhos atentarão para o Santo de Israel. Atentarão para o Santo de Israel. Entendeu? Naquele dia olhará o homem para o seu Criador. Aí eu me lembro de Hebreus 12:2, que diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, se aqui em Isaías 17:7 diz: naquele dia olhará o homem para o seu Criador. Ei, não tire os seus olhos de Jesus. Não tire os seus olhos do autor e consumador da sua fé. Não tire os seus olhos do seu Criador, que é Deus. Vamos para o capítulo 18. Propósito, capítulo 18, é anunciar uma mensagem aos povos distantes. Provavelmente a Etiópia. E vai destacar aqui a soberania de Deus sobre todas as nações. Deixa eu repetir, eu acho fantástico o livro de Isaías, porque nós já vimos profecias aqui sobre Judá, sobre Jerusalém, sobre a Síria, sobre a Babilônia, sobre Moabe, vimos aqui sobre Damasco, vimos sobre Efraim. Agora tem uma advertência, a mensagem aos povos distantes, provavelmente a Etiópia. Então, o capítulo 18 começa com uma mensagem aos terríveis e altivos. Tá? Então, essa expressão aqui do capítulo 18, deixa eu ler para você, o verso 1, ai da terra do zumbido de insetos ao longo dos rios da Etiópia, que manda emissário pelo mar em barcos de papiro sobre as águas. Vão ágeis mensageiros a um povo alto de pele macia, a um povo temido pelo que estão perto e pelo que estão longe, nação agressiva de fala estranha, cuja terra é dividida por rios. Então nós temos aqui, do verso 1 ao 3, essa mensagem que é direcionada a esse povo. E aí o verso 4, Deus aqui, verso 4, deixa eu ler para você. Assim diz o Senhor: do lugar onde moro ficarei olhando, quieto como o ardor do sol reluzente, como a nuvem de orvalho no calor do tempo da colheita. Então, verso 4, Deus é descrito como alguém que observa cabalmente da sua morada. Isaías vai profetizar que antes da colheita, Deus cortará os ramos e o deixará para os pássaros e os animais selvagens. Isso está do verso 5 ao verso 6. E aí ele continua, né, caminhando para o final desse capítulo, que é um capítulo também curto. Ele termina com a promessa de que um presente será trazido ao Senhor dos Exércitos ao Monte Sião. Veja o verso 7, naquela ocasião, dádivas serão trazidas ao Senhor dos Exércitos, da parte de um povo alto de pele macia, da parte de um povo temido pelo que estão perto e pelo que estão longe, nação agressiva e de fala estranha, cuja terra é dividida por rios. As dádivas serão trazidas ao Monte Sião, ao local do nome do Senhor dos Exércitos. Né? E aí, quando fala aqui da Etiópia, nós temos que lembrar lá em Atos, capítulo 8, do encontro de Filipe com o etíope, o eunuco etíope, que vai ouvir a mensagem de Filipe e vai se batizar. Né? E a partir desse eunuco, o evangelho chega nessa região. Né? Então, o capítulo 18 ensina que Deus é soberano sobre todos os povos. Né? Ou seja, Deus está no controle da história. É isso que a Bíblia está dizendo. Deus está no controle da história e no controle de todas as nações. Nós terminamos hoje, capítulo 16, 17 e o capítulo 18, e vai nos apresentando, né, profecias de julgamento e promessas de misericórdia. Sempre destacando, que é muito destacado em todo o livro de Isaías, a soberania de Deus sobre todas as nações. Sobre todas as nações. Quero abençoar a sua vida, quero abençoar o seu dia. Se Deus permitir, eu vou estar aqui com você amanhã, lendo o capítulo 19, 20 e 21 de Isaías. Deus te abençoe.